Olá, pessoal! Estamos dando continuidade à nossa jornada, o poder da paciência, falando do capítulo 3, as atitudes da paciência. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. São as últimas 5 atitudes da paciência. Então vamos para a primeira delas. Há mais de um caminho a se seguir. Bom, a pessoa que ela tem paciência, que ela já tem um nível bom de paciência, ela tem uma atitude muito simples. Ela compreende que há mais de um caminho certo para fazer as coisas. Então, um dos motivos de nós perdermos a nossa paciência é porque nós queremos que as pessoas façam exatamente do jeito que nós faríamos as coisas. Que as pessoas ajam, que as pessoas falem, que as pessoas façam assim como nós faríamos. E quando as pessoas fazem de um jeito diferente, nós perdemos a paciência, brigamos com as pessoas, gritamos e queremos enfiar a goela abaixo a nossa ideia e o nosso jeito de ser. A pessoa que tem paciência, ela já compreende que todas as pessoas são diferentes. E por serem diferentes, elas vão fazer as coisas de um jeito diferente. Elas vão agir de um jeito diferente, elas vão falar de um jeito diferente. E não é porque elas estão fazendo as coisas de forma diferente que elas estão erradas. Há diversos caminhos, né? Exemplos muito simples disso, não é porque uma pessoa pintou um quadro de vermelho que agora só os quadros pintados de vermelho que vão estar certos. Nós temos diversas cores, porque todas elas podem ser usadas e podem dar um quadro magnífico, né? Não é porque a pessoa usa um determinado tipo de roupa que o mundo inteiro tem que usar só aquele tipo determinado de roupa, porque só aquele lá é o certo. Existem diversos pessoas que fazem, né, estilistas, diversos modelos que estão aí para demonstrar diversos tipos que podem ser, são corretos, né, e que demonstram a essência das pessoas. E assim em todas as situações da nossa vida. Não tem um único jeito de conseguir um emprego, não tem um único jeito de conseguir uma promoção e não tem um único jeito de fazer um relacionamento dar certo. Cada pessoa é uma pessoa e cada um vai trilhar o seu caminho conforme a sua, né, as suas possibilidades e o seu modo de ver as coisas e agir conforme acha correto. E uma situação muito simples e que essa atitude auxilia muito é justamente nos relacionamentos. Uma das coisas que a gente mais perde a paciência por acreditar que só existe um caminho certo é que a gente acaba julgando muito o parceiro, a parceira, né? Então, a gente acaba se apegando aos detalhes e briga muito por detalhes bobos. Então, briga pelo jeito que a pessoa dirige, pelo jeito que a pessoa cozinha, pelo jeito que a pessoa limpa. Quando, na verdade, a gente não tá necessariamente bravo porque a comida não ficou gostosa, ou porque a casa não ficou limpa, ou porque a gente não chegou no local na hora. Não, às vezes a comida tá boa, a casa tá limpa, a gente chegou no horário, mas o que irritou a gente, o que tirou nossa paciência, é que a pessoa fez do jeito dela, e não do nosso jeito. E ali se entra uma coisa assim, ó, casais que acabam terminando, inclusive, porque a pessoa fica julgando, brigando, nunca tem fim. A pessoa acaba se achando Deus, né, no direito de julgar cada atitude da pessoa. Então, aquela que tem a paciência já começa a compreender, bom, eu dirigiria assim, eu iria cozinhar assim, eu iria limpar assim, mas o meu parceiro, minha parceira faz assim, e o resultado é o mesmo. A comida fica gostosa igual, a casa fica limpa igual, a gente chega no local igual. Então, para que ficar discutindo se o resultado vai ser o mesmo? Não é muito mais interessante a gente aceitar que existe um outro caminho a ser feito e que esse caminho deixa essa pessoa feliz? E se essa pessoa tá feliz, a gente também vai ficar feliz, porque o nosso relacionamento vai estar saudável. Então, começar a praticar mais essa atitude, né? De compreender que existe mais de um caminho que está certo. Segunda atitude da paciência, aceitar os professores. Bom, quando a Ryan vem nos falar de aceitar os professores, não é professor da escola, se bem que também pode ser, mas professores da vida, né? E para explicar melhor essa atitude, eu vou ler a história que a própria Ryan coloca aqui no livro. É uma história tibetana, né? Que os monges tibetanos utilizam muito dessa história justamente para falar sobre a prática da paciência. Um monge estava meditando sozinho em uma caverna no alto de uma montanha. Um dia, um pastor apareceu e, intrigado, lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui completamente sozinho?" O monge respondeu: "Meditando sobre a paciência." Ao virar-se para ir embora, o pastor gritou: "Bem,
inferno! O monge gritou de volta: vá você para o inferno! O pastor riu durante o tempo todo a descida, a caminhada. Bom, se você não compreendeu a historinha, a Ryan vem nos mostrar justamente o quê? Que a paciência, ela é uma prática, ela é uma rotina. A gente já falou disso lá nos primeiros vídeos, que a paciência ela é como um músculo. Todos nós temos músculos, mas algumas pessoas são mais fortes do que outras, porque essas pessoas exercitam os músculos. E a paciência é a mesma coisa. Uma pessoa só vai ter mais paciência que a outra porque aquela lá pratica mais. E a grande base para essa prática da paciência é aceitar os professores da vida. A Ryan vem dizer, para nós uma coisa muito simples. Não adianta querer ser paciente com pessoas gentis, delicadas e queridas, porque com essas pessoas a gente não precisa ser paciente. Elas já trazem a paciência junto com elas, a gente não tem como perder a paciência com elas. Nós temos que ser pacientes com aquelas pessoas velhacas, com aquelas pessoas ruins, com aquelas pessoas briguentas, irritantes. Com essas aqui nós temos que ser pacientes. É essas pessoas que nós temos que aceitar como professores da vida. Aquela pessoa que te irrita, que tira a sua paciência, ela nada mais é do que o seu professor da paciência. Ela tá testando você, tá vendo até onde realmente vai a sua paciência. Então, em vez de ficar brigando com aquela pessoa, respire fundo e diga: eu aceito essa pessoa como meu professor da paciência. Esse professor é dos bons. Então, em vez de você ficar pegando a paciência só na teoria, por assim dizer, como monge, ficar isolado lá na montanha, coloque as coisas em prática, Não adianta de nada ficar aqui escutando os vídeos até o final, se logo quando termina o vídeo, bate o dedinho ali na cadeira e já sai todo impaciente, A paciência é importante a gente estudar e conhecer ela. Mas além de estudar e conhecê-la, é botar em prática. Só ter o conhecimento intelectual e não ter o conhecimento de vivência não vai ajudar muito. É querer se isolar numa montanha. Não precisa ser paciente isolado numa montanha, vai estar só você, A paciência a gente precisa praticar justamente na convivência com as demais pessoas. Então aceite aquela pessoa chata, irritante, como professor da sua paciência. E você vai ver que vai ser muito mais fácil lidar com ela se você olhar ela como uma pessoa que está te testando. Terceira atitude da paciência: ter equilíbrio entre a espera e a ação. Bom, nós não podemos viver a nossa vida inteira na espera. E nós também não podemos viver a nossa vida inteira na ação. Elas precisam ter um equilíbrio. E quem segura, quem consegue dar esse equilíbrio é a paciência. O pilar dessas duas balanças é a paciência. A paciência é a atitude que vai nos dizer o momento de esperar e o momento de agir. É só com a paciência que nós vamos conseguir fazer isso. A pessoa que já nutriu a sua paciência, que já põe a sua paciência em prática, sempre quando aparece alguma coisa na sua vida, uma situação difícil, uma relação difícil, ela vai saber exatamente se naquele momento ela precisa esperar ou se ela precisa agir. Muitas vezes, nós acabamos quebrando a cara, acabamos nos machucando, acabamos machucando outras pessoas, porque nós agimos quando devíamos esperar e nós esperamos quando devemos agir. A gente não consegue achar aquele equilíbrio, porque nos falta paciência para compreender qual momento é qual. A paciência vai nos auxiliar nisso. Quando chega aquela situação difícil, quando a pessoa está ali gritando, brigando com você, quem vai te dizer se você deve esperar aquilo passar? Ou se deve tomar uma atitude para com aquela pessoa? É a paciência. Porque imagina assim, a pessoa tá ali discutindo com você. Se você não tiver paciência, a sua atitude automática vai ser discutir com ela, brigar com ela, gritar com ela também. Vai ficar naquele boca a boca que não vai ter fim. Agora, se você tem paciência, você vai ouvir aquela pessoa gritando e a paciência vai fazer você compreender. Por que essa pessoa tá brigando comigo? Ah, por causa disso, disso e disso. Então, eu devo esperar ela terminar ou eu devo tomar uma atitude de fazer ela parar e me escutar. Dependendo da situação, você vai conseguir agir. Se, por exemplo, na situação, você realmente tiver feito tudo que aquela pessoa está falando, que você fez algo errado, a paciência vai dizer, bom, ela tá certa.
Então, é melhor você esperar ela terminar de falar, pra daí você pôr, né, o porquê que, de certo, você errou. A melhor coisa que você faz é esperar, porque aquela pessoa está irritada por um erro seu. Então, não tem como você querer debater com ela se você realmente errou. A melhor coisa que você pode fazer é esperar ela terminar. Agora, se aquela pessoa tá brigando com você por algo que você não fez de errado, então a melhor coisa que você deve fazer é agir. Você não vai gritar com ela, obviamente. Mas, ei, um minutinho, tá? Você tá aqui, ó, tá gritando muito, tá berrando muito, as pessoas estão olhando, tá? Dá pra você dar uma calma e me deixar explicar? Eu já entendi que você tá bravo comigo por causa disso, mas se eu te explicar, talvez você vai entender melhor. E aí você vai brigar. É a diferença entre o esperar e o agir. Só quem vai conseguir fazer isso por você é a paciência. Quando você conseguir nutrir a sua paciência, uma das grandes atitudes que ela vai te dar é isso. O controle da espera e da ação. E ela é fundamental nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida em sociedade. Porque se a gente viver sempre na espera, as pessoas vão nos pisotear e vão nos machucar. Mas se a gente viver na ação, nós vamos machucar e pisotear sempre os outros. Então, o equilíbrio nesses dois são atitudes fundamentais que só a paciência nos dá. Quarta atitude da paciência: limites. Bom, uma das raízes da nossa impaciência é a nossa falta de conhecimento dos nossos limites. Quanto mais a pessoa for impaciente, mais você vai perceber que ela não se conhece, ela não conhece os limites dela. E por isso, consequentemente, ela perde a paciência com muita facilidade. Porque ou ela não respeita os próprios limites, ou ela deixa que os outros não respeitem os próprios limites, né? Os limites que ela tem. E aí as coisas extrapolam e a pessoa acaba brigando, discutindo, fazendo estardalhaço. E uma das atitudes que a paciência nos dá é o do limite. Nos fazer compreender até onde vai os nossos limites. Até onde vai a nossa paciência. Até onde vai a nossa espera. Até onde vai a nossa ação. Só quem nos dá essa noção de limite é a paciência. Porque com a paciência nós começamos a nos compreender melhor. Quando nós começamos a trabalhar a paciência, a principal coisa que nós fazemos é começar a olhar para dentro de nós. Começar a perceber as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. E ao compreender isso, ao notar isso, a gente vai começar a criar uma noção de limite. A gente começa a notar até onde nós somos capazes de ir por alguma coisa ou por alguém. E isso é fundamental. Fundamental para viver em sociedade, para ter um relacionamento saudável, para ser um bom funcionário, um bom empreendedor, ter noção dos nossos limites emocionais, psicológicos e físicos. É muito fundamental nós sabermos os nossos limites. E quem vai nos dar esses limites é a paciência. Porque a paciência vai fazer você compreender. Será que está na hora de você continuar ou na hora de você parar? Quem vai fazer sempre esse insight, vai fazer sempre essa pergunta para nós é a paciência. Porque vai chegar no limite. E aí, em vez de nós estourarmos, a paciência vai fazer a gente respirar e vai dizer: ou você se concentra e dá um passo além, ou você se concentra e para. Exemplos muito simples, tá bom? Você abriu o seu próprio negócio, você tá muito cansado, tá esgotado, não sabe mais o que fazer. É a paciência que vai fazer aquele momento de dizer, ó, ou você respira fundo e dá um passo de cada vez, em vez de querer abraçar tudo, ou você desiste. E aí, obviamente, né, você vai dizer, não, paciência, tá certo, eu preciso dar um passo de cada vez, não posso querer abraçar tudo. E aí, no passo de cada vez, você vai conseguindo aumentar os seus limites, mas ainda assim dando respeito a eles. Outro caso, por exemplo, é você estar em um relacionamento extremamente tóxico, abusivo. Vai chegar uma hora que a paciência vai fazer você respirar fundo e dizer, ou você respira fundo e continua insistindo, ou você dá um basta. E aí a paciência vai fazer você ter essa noção de limite. Não, esse aqui é o meu limite. Eu não posso respirar e dar mais um passo além. Eu preciso respirar e dar um basta. Quem vai dar essa noção de limite para nós é a paciência. Porque quando nós não temos a paciência, nós tomamos as decisões precipitadamente. Nós tomamos decisões por impulso. E aí nós tomamos as piores decisões possíveis.
desistir de um negócio, continuar num relacionamento tóxico. Agora, com a paciência, a gente vai compreender o nosso limite e a gente vai conseguir identificar cada situação. Que situação eu devo continuar e que situação eu tenho que dar um basta. Então, uma das grandes atitudes que a paciência nos dá e que ela é fundamental para o nosso bem-estar físico, emocional, psicológico, é essa noção de limite. Então, comece a nutrir mais a sua paciência no seu interior, para compreender os seus limites. Quem compreende os seus limites nunca perde a paciência. Quinta atitude da paciência: esteja presente. Bom, a Ryan vem nos falar um dos grandes macetes da paciência, que é o presente. A maioria das pessoas que sofrem de impaciência, a impaciência delas tem uma forte ligação ou com o passado ou com o futuro. E elas esquecem que a única coisa que elas têm controle é o presente. O passado já foi e o futuro você não sabe se vai chegar. Então, a única coisa que você tem é o aqui, é o presente, é o agora. A única coisa que você pode mudar alguma coisa é agora. A única coisa que você pode interferir é no agora. Amanhã ou ontem já não dá mais para interferir. Você só tem o agora para fazer. Você só tem a preocupação do agora. A própria psicologia da Ryan nos diz isso, né? Que a perda da paciência se dá por causa de um desligamento do presente, um descontentamento com o passado ou uma preocupação com o futuro. A impaciência sempre está relacionada ao passado, no sentido de que a pessoa fica pensando, isso já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, sou sempre eu que tenho que limpar essa casa. Todo mundo suja essa casa, só eu que limpo essa casa. Sempre eu que tenho que terminar de fazer a planilha nessa empresa, porque todo mundo coloca usado ali, mas ninguém organiza a planilha. Passado. E isso já aconteceu várias vezes. E a pessoa fica apegada àquele passado e ela perde a paciência, né? Aí ela começa, sempre eu. Porque tá ligada no passado. Ou ao futuro. Quando será que o que eu quero vai acontecer? Ou seja, né? Será que algum dia alguém vai fazer essa planilha pra mim? Será que alguém vai contratar alguém pra me ajudar nisso aqui? Será que alguém vai chamar uma empregada pra me ajudar a limpar essa casa? Preocupado com o futuro. Será que vai ter dinheiro? Será que o dia vai estar bom? Será que a coisa vai dar certo? Então, a perda da paciência está muito ligada à nossa falta de noção de presente. Nós ou nos ligamos ao passado ou nos ligamos ao futuro e deixamos o presente completamente ao acaso, sendo que a única coisa que nós devíamos deixar ao acaso é o futuro e o passado, porque o presente é o que nós podemos controlar. E é uma atitude que a paciência vem nos dar. A pessoa que é paciente, ela já tem essa noção. Ela já compreendeu que a única coisa que eu posso mudar é agora. Então, eu vou focar no agora. Amanhã, eu penso no amanhã. E o ontem eu já não preciso mais pensar porque já aconteceu. A única coisa que eu preciso pensar é agora. O que eu vou fazer agora com o meu relacionamento? O que eu vou fazer agora com esse trabalho que chegou pra mim? O que eu vou fazer agora com essas contas que estão aqui? Tu só tem o agora pra resolver. Então, não fique se martirizando pelo que aconteceu e não fique se ansiando pelo que vai acontecer. Foque no presente. E as coisas vão acontecer naturalmente, de uma forma muito mais leve, muito mais simples e muito mais tranquila. Quanto mais você se concentrar no presente, mais a paciência vai ser nutrida. E uma ajudinha que a Ryan vem nos dar. Você tá na situação presente e você começa a se apegar no passado ou se preocupar com o futuro, faz esse macete que a Ryan tem pra você. Inspira fundo e diga: inspirando, eu tenho consciência de que eu estou inspirando. Expirando, eu tenho consciência de que estou expirando. Eu só tenho o controle do agora. Bom, pessoal, essas foram as 5 atitudes da paciência. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir lá no Instagram e nos curtir, nos compartilhar. E aí o Underline ajudou. E até o próximo vídeo.